Boa noite, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro de segunda-feira, nossa noite de estudos. Que tenhamos bastante oportunidades de aprender um pouco mais. E hoje nós vamos começar o estudo da Gênese, sobre a Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 1. Então nós vamos trazer os ensinamentos que a Gênese nos passa. Por que ela nos passa tudo isso? Allan Kardec, ele foi o transmissor desses conhecimentos, tá? Ele foi o precursor disso aí, foi ele quem nos trouxe esse conhecimento que está ali na Gênese, que é atemporal, que nos ensina muitas coisas, que nos esclarece sobre muitas coisas perante o Espiritismo. E nós vamos começar esse estudo que vai, então, nos trazer essa porta aberta para a gente entender cada vez mais sobre essa doutrina tão rica de conhecimentos e de esclarecimentos. E nós vamos começar, então, sobre o capítulo 1, tá? É caráter da revelação espírita. Então, pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? Estas e outras perguntas são respondidas nesse livro, A Gênese segundo o Espiritismo. Revelar é descobrir, dar a conhecer. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. A astronomia revelou o mundo astral. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Se é falso, já não é um fato. Por consequência, não existe revelação. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Dir-se-á, certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens? Suposição ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnado, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender mais do que aqueles, é chamado homem de gênio. Seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas entregue às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio a fim de tirá-los da inércia. Desde que se admite, então, a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Tal papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram, e que ignorariam por muito tempo sem o auxílio desses gênios? Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias.
No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que não se pode descobrir por meio da inteligência nem com o auxílio dos sentidos. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos e designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, e possuíam relativa superioridade em relação aos povos que falavam. Apesar dos erros de suas doutrinas, semearam os germes do progresso que mais tarde haviam de desenvolver-se à luz do cristianismo. Dia virá em que todas as crenças, tão diversas na forma, mas que repousam sobre um mesmo princípio fundamental, que é Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões têm demonstrado uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, quer dizer, da sua negligência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? O fato não é radicalmente impossível, porém nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Os reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que já chegaram de saber, podem tirar de seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus. As comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espirituais e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médios inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou São João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vedes antes se os espíritos são de Deus. Isso está na Epístola 1, capítulo 4, versículo 4. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada, quer dizer, contaminada de erros ou sujeita a modificação, não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias,
muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Essas leis, por si mesmas, caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face ao mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos, sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem em suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação, uma acepção científica da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial seu aparecimento, e não por iniciativa do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam. Não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo. A doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhes instruem e que eles estudam, comentam, comparam, a fim de tirar ele próprio as ilações, quer dizer, as deduções e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina à sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. O espiritismo, assim como as ciências positivas, aplica um método experimental. Os fatos novos que se apresentam e não podem ser explicados pelas leis conhecidas são observados, comparados, analisados e remontados os efeitos às causas. Chega às leis que os rege, depois deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Nascem uma das outras à proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras cultivadas, conservou erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto
para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma à outra, e assim sucessivamente. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento, gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrar-lhe, por provas inconcussas, quer dizer, inabalável, a existência. Estudou, analisou e tomou-lhe evidente ação ao elemento material. Juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e espiritual, os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Então, essa foi um pouquinho do primeiro capítulo que a gente leu, tá? Algumas explicações da Gênese para demonstrar por que o Espiritismo é uma revelação. Ele está nos esclarecendo por que ela é uma revelação. Porque é uma verdade indissolúvel. E nós vamos continuar na segunda-feira que vem falando um pouquinho mais sobre essa verdade da revelação do Espiritismo, tá bom? Uma boa noite para todos, uma boa semana.